Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o trovadorismo. O trovadorismo foi um movimento literário que surgiu na Idade Média. É a literatura dentro de cantigas. Os poemas eram escritos e as cantigas eram apresentadas. Ele surgiu no século XI, na região da Provença, no sul da França, e se espalhou por toda a Europa. Acabou tendo seu declínio só no século XIV, quando começou o humanismo. O contexto histórico era a vida dentro dos feudos. O senhor feudal, dando as ordens e mantendo essa propriedade rural autossuficiente, e os camponeses, vivendo miseravelmente dentro delas. Nesse momento, somente as pessoas da igreja sabiam ler, o clero, e algumas pessoas da burguesia também. Isso fez com que as cantigas fizessem tanto sucesso, pois elas eram apresentadas em praça pública. As poesias na época eram feitas para serem cantadas em praça pública, ao som de instrumentos musicais, flautas, violas, alaúdes. Por isso se chamavam cantigas. Quem cantava era chamado de jogral, e o autor era chamado de trovador. Por isso a palavra trovadorismo dá o nome ao movimento. Já o menestrel era considerado superior ao jogral, pois ele tinha mais instrução e habilidade artística. Ele fazia as duas coisas. Ele sabia tocar e cantar. Infelizmente, muitas dessas cantigas se perderam, pois elas eram feitas para serem cantadas, eram apresentadas em praça pública e acabavam não sendo guardadas. Algumas obras foram compiladas e guardadas em arquivos que se chamam cancioneiros. São vários os cancioneiros que podem ser vistos até hoje nos museus, em Portugal, por exemplo. Dois cancioneiros conhecidos são o Cancioneiro da Ajuda e o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. Aqui vocês podem ver a subdivisão dessas cantigas. Tinha as cantigas líricas, as cantigas satíricas. As líricas poderiam ser cantigas de amigo e cantigas de amor. As satíricas, cantigas de escárnio e de maldizer. Nas cantigas de amor, o trovador confessa de maneira dolorosa sua angústia. Um amor não correspondido é narrado nesse texto, sempre escrita do ponto de vista masculino. O eu lírico de uma cantiga de amor é sempre um homem. Percebam nesse exemplo o sofrimento do eu lírico. Ele sofre por esse amor não correspondido. Se eu pudesse forçar meu coração, obrigá-lo, Senhora, a vos dizer, quanta amargura me fazeis sofrer. Já na cantiga de amigo, há também o ideal amoroso, mas muda-se o eu lírico. O ponto de vista agora é feminino. Apesar de serem homens que escreviam as cantigas, é como se uma mulher estivesse falando nesse texto. Percebam a diferença. Nessa cantiga escrita por Dom Diniz, a mulher espera a volta, o retorno desse amigo. Amigo, na época, era namorado. Nesse texto, então, ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo. Então, se você sabe algo do meu namorado, as cantigas de escárnio e de maldizer também eram apresentadas em praça pública. A cantiga de escárnio era uma crítica mais velada, com o uso de palavras de duplo sentido, ironia, sarcasmo.
Já a cantiga de maldizer era extremamente agressiva. O nome da pessoa humilhada em praça pública era colocado no texto. Leia os 2 exemplos na sequência e veja a diferença entre as cantigas de escárnio e de maldizer. Alguns trovadores deixaram seu nome registrado na história da literatura. João Soares de Paiva, Paio Soares de Taveirós, que escreveu a Cantiga da Ribeirinha, Dom Diniz, que deixou cerca de 140 cantigas líricas e satíricas, João Garcia de Guilhade e Martim Codax. A Cantiga da Ribeirinha, escrita por Paio Soares de Taveirós, está hoje guardada no Cancioneiro da Ajuda. Foi escrita em 1189. Nessa cantiga, o amor do trovador é narrado, e ele teve como inspiração Dona Maria Paz Ribeiro, filha de um nobre da época. Por isso, Cantiga da Ribeirinha. Agora que vimos algumas das características do trovadorismo, quero que vocês pensem. Será que as músicas de hoje em dia têm características desse período? Vamos pensar nisso? Muito bem, até a próxima!